Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI todo sábado. Cada sábado é um livro diferente, é um autor diferente. Hoje é um sábado muito especial e eu vou falar por quê. Porque nessa semana, no dia 13 de outubro, é o dia que se comemora o Dia Mundial do Escritor. Nós temos várias datas, são 3 datas comemorativas do autorado, mas essa é uma data mundial, 13 de outubro. Então, essa semana, para comemorar, a gente vai estar falando sobre uma obra cujo título é Qualificação Autoral. Tudo a ver com a nossa comemoração. Aprofundamentos na escrita conscienciológica. Então, essa é uma obra conscienciológica, muito bem representada, né? Júlio Almeida é o autor. O Júlio é aí um super representante do autorado, porque começou precoce, né? 20 e poucos aninhos, já estava publicando o primeiro livro. Então, é um autor aí que eu considero escritor. Eu coloco uma diferença, sabe, Júlio, entre autor e escritor, porque eu acho que Sim. a gente tem muitos autores, mas escritor é quem é da área, é quem domina o processo da escrita, sabe? Então, eu Sim. te incluo aí como escritor. A gente vai Obrigado. apresentar aqui. O Júlio, ele é psicólogo, né, graduado em psicologia, e ele já tem 3 livros publicados: Qualificações da Consciência, Qualificação Assistencial e Qualificação Autoral. Desses outros 2 nós já apresentamos, vocês podem entrar aí no nosso canal e colocar lá Entre Livros, Qualificação, Entre Livros, Qualificações, você vai achar aí, né, as outras entrevistas que a gente fez com o Júlio. E hoje nós vamos estar falando dessa obra Qualificação Autoral. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rose. Sempre um prazer falar contigo. Júlio, então eu queria começar, né, falando com você. Bom, qualificação autoral. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre o processo de autoria em si, porque depois a gente vai qualificar essa autoria, não é isso? Certo, certo. Então, por que que eu usei mais a ideia de autorado, né? De autor e não de escritor? É muito em função do meu próprio processo, né? Porque você falou ali que eu escrevia desde novo, mas, na verdade, o que eu mexi mesmo desde novo foi com arte, foi com desenho e pintura. Eu com, sei lá, 10, 12 anos, eu lembro direitinho, eu sentava num banquinho ali na frente da minha casa e levava meus desenhos e ficava mostrando para meus amigos, amiguinhas e tal, e distribuindo. Ah, qual que você gostou? Você gostou desse? Então eu vou te dar esse, vou te dar aquilo. Então, o meu processo autoral, ele começou com a arte, o Sim. desenho e a pintura. Na verdade, né, a maioria das pessoas, as crianças, elas começam por aí. Faz até parte do processo de desenvolvimento da psicomotricidade, né, da expressão, da comunicação, da linguagem. Criatividade, né? Da Exatamente, perfeito. E só que a maioria faz um pouco até uma determinada idade e para, devido aos processos de estudo, outros compromissos, enfim, do próprio desenvolvimento da adolescência. Mas eu continuei, eu sempre desenhei e pintei. Eu cheguei a fazer exposição, né? Eu fazia desenho grafite, eu fazia desenho de óleo sobre tela, fiz exposição, ganhei concurso. E daí eu acho, aí é minha hipótese, né? Que isso foi assim, tipo, me facilitou para ir para o processo da escrita. Eu costumo dizer, quem mexe com arte, com desenho, com pintura, tem mais facilidade para escrever, porque os mecanismos são muito parecidos, são muito parecidos. O que vai mudar a linguagem, né? A simbologia que você usa para se comunicar, mas aquela sensibilidade da percepção, de você raciocinar aquilo que você está comunicando, na verdade, é muito parecido. Nesse meio tempo da arte para a escrita, digamos assim, conscienciológica, teve ali uma fase
em que eu fazia poesia e poesia. Então por que eu estou falando isso? Porque Porque a eu passei por esse qualificação. processo de qualificação. Perfeito. Eu fui qualificando. Então, veja bem, então aí a gente tem uma qualificação não só do meio de expressão, saindo de uma arte, de uma coisa totalmente artística, para algo conscienciológico com proposta científica. Então, a ferramenta mudou e o conteúdo mudou. Porque por mais que um artista ele queira expressar algo com enfoque social, altruísta, assistencial, e por mais que a imagem fale em todas as línguas, né, que a gente diz isso, ela encontra limites muito grandes, que o texto permite que você extrapole. Na linguagem das palavras, você pode aprofundar, associar, ampliar, melhorar. É muito as possibilidades são muito maiores. Inclusive de tu alcançar aquele teu propósito que tu queria com a arte. Embora eu, no tempo de artista, só quisesse me expressar a minha criatividade, mas com o tempo eu fui qualificando esse processo até chegar na escrita. Então, digamos assim, que quando eu resolvi escrever esse livro, uma das razões foi esse processo meu, da minha experiência, da minha qualificação autoral, que eu entendo como qualificação autoral. Além de outros aspectos que eu adicionei junto aí, que foi todos os aprendizados que eu tive dentro da Conscienciologia com os colegas autores, nos cursos de escrita. A Conscienciologia é cheia de cursos de escrita. Nós temos até uma instituição hoje focada só nisso, que é a Unescom. Aprendi muito com o professor Valdo, as técnicas dele de escrita, e muita coisa é minha também, né? Que eu trouxe comigo, da minha maneira de ver a vida, da minha maneira de criar ideias, produzir ideias e ajudar as pessoas. Então, a qualificação autoral nada mais é do que isso. Significa que a pessoa ela está progredindo, ela está se aperfeiçoando, ela está alcançando degraus adiante na sua expressão, em termos de forma e em termos de conteúdo. Né? Não é só a forma, não é só trocar a ferramenta. É como eu disse, por exemplo, tem gente que está na poesia, que adora a poesia, com uma ênfase muito na forma e não tanto no conteúdo. Assim como a pessoa pode enfatizar um conteúdo na arte. Existem obras artísticas extremamente assistenciais, extremamente com mensagens sociais extremamente importantes, e não só na arte no sentido das artes plásticas, mas, por exemplo, na fotografia, que é algo que eu mexo também. Então, assim, resumindo, a gente precisa ver esses dois aspectos: o aspecto da forma, ou seja, a ferramenta de expressão, e o principal, que é o conteúdo, a mensagem que você está transmitindo. Você me surpreendeu um pouco com essa abordagem, porque quando a gente pensa no autorado, o foco maior sempre, assim, pelo menos no nosso universo, é a escrita, né? Porque a gente está aqui formando autor e vamos publicar livro, e a gente está falando de livro, e livro, 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 e é a escrita. Mas eu fiquei pensando, né, a questão da expressão. O livro ele tem a objetividade, né? Exato. A expressão exata Um livro científico. do Um isso, livro com teor científico. do que você pretende passar para outra pessoa. Na arte é a subjetividade, né? Então você pode Sim. interpretar uma peça, você pode olhar com o seu viés interpretativo, Exato. né? Então, assim, você tem uma liberdade maior no sentido da observação, mas no sentido da expressão da exata ideia do que você pretende falar, aí não tem como, né? O autorado, vamos supor, da grafia, da conscienciografia, né? A gente pode dizer assim, Rose, ao meu ver, na escrita, ela ainda também permite, só que é muito menor. Tanto é que o objetivo, vamos dizer assim, no momento que a gente vai transformar ideias, que é um processo subjetivo,
em palavras, num texto, em algo que tu publica, você está procurando trazer objetividade para aquilo que é subjetivo. Isso. Só que mesmo aquela objetividade que tu colocou no texto, ela, por mais que tu te esforce para deixar aquilo claro, objetivo e tal, ainda assim tem uma margem Tem uma margem. da interpretação do interlocutor. Imagina a arte. Se o texto, que é mais exato, mais preciso, dá margem para interpretação, imagina a arte em si, né? E ainda Agora, tem por as exemplo, preferências, né? Que além sim, da expressão do autor, tem a preferência de quem está observando, que às vezes a pessoa assim, não, mas isso aqui eu não gosto porque eu não gosto. Então, não gosta. ela O nem vai gosto é um processo analisar. afetivo. É, Agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar a Bíblia, por exemplo, né? ah, A Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, talvez o mais lido também, não sei, trabalha muito com a metáfora. sim. E a metáfora, ela abre muita margem para a interpretação. Uhum. Tanto é que das diferentes religiões, cada uma às vezes dá um viés, uma interpretação diferente. Uma diz assim, não, mas está escrito que tem que guardar o sábado. Aí a outra diz, não, mas tem essa outra parte aqui que sugere que tem que guardar o domingo. Então, tu vê, há um gradiente, não é uma coisa estanque. Só o fato de estar usando a linguagem verbal não significa que vai ser exato. Então, é algo dinâmico. Tanto é que um dos meus capítulos do livro aqui, eu coloco micro-universo autoral, gráfico, porque é complexo. Não é uma coisa tão simples assim. E eu acho que isso que é instigante. É por isso que ainda continua tendo tantas pesquisas nessa área da conscienciologia, que é a conscienciografia. Periodicamente, o pessoal está publicando verbete sobre esse assunto, novos livros. A Tatiana agora publicou recentemente um livro também sobre a questão da qualificação da escrita também, só que com outro viés, uma outra pesquisa mais no universo dela. É fantástico essa área. Mas, de um modo geral, a síntese é essa, que cada consciência, ela está no próprio processo de qualificação autoral. Se a gente pegar a história, desde lá, os primórdios, quando começou a escrita, né, se a gente levar em consideração as várias vidas que a gente teve, cabe a pergunta, né? Como que está, no caso, a pessoa que está nos assistindo, como que está o seu processo de qualificação autoral? Vamos supor que alguém que gosta de poesia, que gosta de escrever poesia, algo mais afetivo, mais emocional. Aí vem a pergunta: há quantas vidas você está nesse mesmo nível de expressividade, qualificação da tua expressão, e que talvez você pudesse dar uma qualificada nisso? Quantas vidas? Né? Então, esse que é o objetivo do livro, suscitar essa reflexão, suscitar as pessoas a avaliarem qual é o nível da sua qualificação autoral. Só que, Rose, isso pode ser ampliado mais ainda, tá? Se a gente considerar a autoria como tudo aquilo que tu traz para o mundo, digamos assim, aí extrapolou a escrita. Eu Aí, estava por exemplo, pensando nisso. nesses tempos modernos, por exemplo, tu pode pegar os próprios vídeos, Sim. os vídeos que hoje todo mundo produz vídeo, nas redes sociais, YouTube, Instagram, enfim. Aquilo ali é um grafo pensene, como a gente diz, né? São os seus pensamentos, seus sentimentos e suas energias que você está grafando nesse mundo. E isso pode ser qualificado, ou melhor, isso tem um nível de qualificação. Porque aí entra os processos evolutivos da consciência, né? Você acha, por exemplo, que uma consciência, um espírito evoluído, a sua autoria vai ser de baixa qualificação? Não. O que é essa qualificação da tua autoria? Dentro da conscienciologia, dentro do paradigma consciencial, a gente tem aí algumas variáveis, por exemplo, a assistencialidade, a parte ética ou cosmoética daquilo que tu está falando, a responsabilidade que tu tem, né, perante as consequências daquilo que você está escrevendo ou publicando. Recentemente eu estava assistindo, eu estava pesquisando alguns temas da área da saúde
e percebi que, assim, né, há um movimento de uns tempos para cá muito forte das pessoas procurarem o processo da saúde, de academia, né, de forma física. Isso foi estimulado muito em função do Instagram, porque o Instagram é muito aquela questão da foto, agora está mudando um pouco, né? Da aparência, de mostrar o corpo. Então, as pessoas começaram a se interessar mais por academia, muito mais do que, sei lá, 20, 15 anos atrás. Porque as pessoas elas querem estar bonitas, elas querem estar em forma. O homem malhado, a mulher bonita. Então, o que acontece? Então, junto desse movimento, surgiram muitos influencers dessa área, homens e mulheres. E aí tem até o processo que eles falam hoje dos marombas, que são os caras que são tudo malhado e tal. Ok, veja bem, eu já vou chegar no ponto. Esse pessoal está fazendo uma assistência muito grande no sentido de estimular a população a cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, cuidar da forma física, legal. Isso é top, é assistencial. Mas aí a gente entra num ponto que é a colateralidade daquilo que tu está fazendo. Porque junto com essa promoção da saúde estética e da saúde da estética, está tendo muita apologia ao uso de fármacos para acelerar esses processos, né? E perigosíssimos. Uso de hormônios, inclusive em mercados paralelos. E aí, esses caras que são influencers, eles não estão focando nisso. Eles estão focando no trabalho deles e na divulgação do trabalho deles, mas muitos desses que fazem uso desses hormônios, inclusive esteroides e anabolizantes, eles influenciam muita gente a fazer o uso dessas substâncias. Então eu pergunto, aí que eu vou chegar no ponto, se a gente fosse analisar friamente a qualificação do trabalho que eles estão fazendo, é muito boa por um lado, mas por outro lado é ruim. Porque está ajudando a saúde das pessoas por esse lado, mas está prejudicando a saúde das pessoas por esse outro lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente busca algo com a nossa assistência, seja através da escrita, do vídeo, da aula, nós temos que pensar o seguinte: nós estamos buscando A, mas as nossas ações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente exemplifica, tem outros resultados. As pessoas não seguem só aquilo que a gente fala, as pessoas seguem também aquilo que a gente faz, o nosso exemplo, nosso bom exemplo, nosso mau exemplo. Então, isso tudo tá inserido nesse universo da qualificação autoral. Nós temos que pensar globalmente aquilo que a gente está trazendo para o mundo, aquilo que a gente está expressando. Nós temos responsabilidades holocármicas. Holocármicas. Aí entra uma série de fundamentos da Conscienciologia, que daí, né, é assunto para um outro vídeo ou um outro colega. Mas essa análise integral do processo. A qualificação autoral, ela busca analisar as coisas globalmente. Não adianta analisar só aquilo que eu quero ver. Então, se eu estou fazendo um livro, que eu quero fazer assistência com esse livro, eu não posso apenas olhar o meu objetivo. Eu tenho que olhar tudo que envolve esse livro, tudo que esse livro está influenciando o receptor daquilo que eu estou comunicando. E isso é a qualificação autoral num nível bem abrangente. Muito bem, nós estamos então hoje aqui no programa Entre Livros, entrevistando Júlio Almeida, com a obra Qualificação Autoral. A gente vai então agora chamar os nossos amigos patrocinadores, nós retornaremos em um minutinho. Esperem aí. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Qualificação autoral com o Júlio Almeida. Júlio, eu quero voltar numa questão inicial,
que você agora deu nó na minha cabeça. Porque, assim, para mim, o processo de autorado, de autoria, tem relação com o que você já falou. Você está produzindo alguma coisa a partir do seu arcabouço cognitivo, das suas habilidades, do seu micro-universo, você produz algo que aquilo é seu, né? Seja uma arte, seja um vídeo, seja um livro, seja alguma coisa, até um projeto de arquitetura, algo que é seu, você é um autor. Na minha avaliação, o escritor, ele é autor também, porque ele é dono do que ele escreveu. Mas eu acho que tem um qualificativo a mais, no sentido de que a pessoa que tem uma expertise, que domina, vamos dizer assim, já tem muitas vidas nesse universo aí da escrita, tem um trânsito até, assim, vamos dizer, mais inteligente, mais embasado, do que algumas pessoas que simplesmente escreveram um livro e aquilo, em termos de conteúdo, assim, deixa muito a desejar, né? Você vê que aquilo é uma questão assim de inexperiência, a pessoa está começando a mexer. Você concorda com essa abordagem? Eu acho assim, Rose, eu acho que é preciso analisar cada caso, né? É preciso analisar cada caso. Agora, é, existe, eu acho que vai naquela relação entre conteúdo e forma, né? Porque às vezes a gente se engana com a forma de algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que eu escrevo aqui um tratado, um livro enorme, cheio de fundamentação científica e de pesquisa e bababá, bababá. E outra pessoa, de repente, escreve um livrinho de 50 páginas, com uma linguagem normal, uma linguagem comum, sem nada muito sofisticado. Eu não posso afirmar previamente que um livro é mais qualificado do que o outro, que um livro é mais assistencial do que o outro, que um autor é superior ou tem mais bagagem do que o outro. Porque a qualificação é uma coisa mais de essência da obra. Às vezes, uma frase, um pensamento, olha só, Rose, quantas frases, aforismos que as pessoas não compartilham hoje nas redes sociais, que é de 1000, 2000, até mais de 2000 anos atrás. A gente não sabe nem como que às vezes a pessoa escreveu aquela frase. A terapia cognitiva, por exemplo, a raiz dela, a essência dela, vem lá de alguns pensamentos lá do estoicismo, de quantos anos atrás. Agora, por exemplo, a psicologia também está trabalhando com questões de atenção plena, compaixão, que vem lá de trás do orientalismo, 2000 até mais de 2000 anos atrás. É verdade. Então, isso é para a gente ver a relação entre forma e conteúdo. O processo de a qualificação, ela está assentada mais no conteúdo, na essência da mensagem que a pessoa está passando. O quanto aquela mensagem é esclarecedora, o quanto aquela mensagem é libertária, o quanto aquela mensagem está instrumentalizando a pessoa para ela pensar com mais lucidez. Então, esses aspectos se a pessoa está escrevendo um livro mais superficial, mais raso, ou um livro mais profundo, ele acaba ficando muito relativo. É preciso avaliar de perto cada caso e a gente não ter, digamos assim, esse apriorismo de ver só porque é fulano ou que é Beltrano. É preciso ver a essência da mensagem que está naquela obra, né? O impacto que aquela obra vai trazer na ficha evolutiva do autor e na assistência aos leitores. Outro mito também é a questão de quantidade de leitores. Isso é muito relativo, né? É aquilo que eu estava dizendo agora, por exemplo, tem obras que, na época em que foram escritas, foram completamente esnobadas, desprezadas e até ridicularizadas. Mas, às vezes, 1000 anos depois, 500 anos depois, aí
as pessoas começarem a ver, puxa lá, aquele livro tem, isso aqui é revolucionário, poxa, isso aqui, e é descoberto depois. Então, é tudo muito relativo essas coisas. Então, por isso que eu queria voltar a insistir naquela correlação. Conteúdo é uma coisa, a forma é outra. Então, às vezes, a forma nos engana. A forma nos engana. E o conteúdo está lá. Então, às vezes, por exemplo, o professor Valdo Vieira, quando ele diz assim, ó, alguns livros dele, ele diz assim, não, eu estou escrevendo para mim, na minha próxima vida. Aí entra a questão do autorrevezamento. Do autorrevezamento. Isso torna aquela ideia de público leitor, o público-alvo, relativo também. Porque, às vezes, uma supervalorização, eu concordo que na hora que a gente vai escrever um livro, a gente tem que ter um público-alvo. Mas até isso é relativo, porque daqui a pouco você não está mais nessa dimensão, essas pessoas todas que foram o teu público-alvo também não estão, e esse livro tu já está numa outra vida, esse livro está tendo uma outra repercussão, é um outro momento evolutivo, o Zeitgeist é diferente, está tudo diferente, e às vezes aquele tudo diferente que vai possibilitar que aquele teu livro seja desvalorizado ou você mesmo reencontrar esse livro na próxima vida. Entende? Negócio é complexo. É complexo. Agora, você fala aqui no livro de algumas patologias do autorado. Você pode falar um pouquinho Sim. sobre isso? Vamos ver aqui, vamos achar. Eu Você usar está dizendo na sessão de parapatologia, né? Então, ali eu falo da anticosmoética, né? Que é aquela obra que ela é antiética, mas ela é anticosmoética. É uma coisa mais ampla. Quanto livro a gente não tem na história da humanidade que são livros completamente negativos, que fazem apologia de coisa muito negativa. Então a gente fala assim, ó, a gente vê às vezes as pessoas falando, se você quer ser mais inteligente, leia mais. Se você quer encontrar sabedoria, leia mais. Ok, até certo ponto, porque tem muito livro que é lixo. Tem muito livro muito negativo. Inclusive, alguns deles fundamentando grandes líderes políticos. O Hitler escreveu um livro. Tem outros livros aí terríveis, que aí eu não vou entrar no mérito para não polemizar aí as questões políticas. Aí tem outros aqui na parapatologia, eu falo sobre a ansiedade, né? O ansiosismo, daí isso aqui está focado mais na pessoa que está escrevendo, porque às vezes ela fica muito ansiosa para publicar logo o livro dela. E isso pode ter pelo menos dois efeitos negativos. Ela não conseguir terminar o livro pela ansiedade, ela começar a atropelar as coisas, ou também ela pode precipitar, né? Precipitar uma obra com muitos erros, uma obra inacabada, uma obra muito problemática, e aí que ela não passou por aquele amadurecimento, né? Por aquela temporização que é necessária numa obra. Eu costumo dizer assim, que a melhor forma, uma técnica de escrita que eu uso hoje, atualmente, é você escrever algo e deixar um tempo aquilo ali parado. 3 meses, 6 meses, de repente 1 ano ou mais, e depois você voltar ali. Porque quando você está muito envolvido, essa conectividade com a tua obra, que é inclusive um capítulo desse livro, ela envolve emoções também. Ela não envolve só intelecto, ela envolve afeto, momento que tu está vivendo. Isso às vezes contamina o teu texto e você não enxerga isso naquele momento. Mas depois de um tempo, quando baixar a poeira, passar um tempo, você vai conseguir enxergar aquilo ali com mais clareza. Então, eu sempre sugiro essa técnica. A pessoa escreve, mas espera um tempo, alguns meses, uma temporada, depois volta lá para aquele texto para revisar, para olhar com um outro olhar, como se você estivesse revisando uma obra de outra pessoa. Aí sim. Aí essa revisão vai colocar a tua obra num nível mais de acabativa, né? Um nível mais final. Depois eu falo da questão das carências de prestígio, que existe muito, a natureza humana não falha, as pessoas buscam reconhecimento com seus trabalhos públicos, né? Eu nem entrei aqui na questão de dinheiro, eu entrei mais na questão afetiva mesmo, carências
de reconhecimento. Agora, até um certo ponto, essas carências de reconhecimento, eu acho que elas não devem ser não devem ser supervalorizadas, porque é, dependendo da fase, da idade da pessoa, da experiência de vida dela, é até bom porque isso vai motivar ela. Claro que com o tempo, quando ela se torna um autor mais veterano, mais experiente, isso vai cair demais de importância. Quanto mais lúcida é a consciência, mais ela se preocupa com o para-reconhecimento, ou seja, aquele reconhecimento dos teus amparadores extrafísicos, do resultado daquilo perante a evolução das consciências, humanidade e para a humanidade. Então, essas carências de prestígio, de reconhecimento, de aplauso, isso aí acaba fazendo parte do jogo, principalmente se for a primeira obra, né? A pessoa vai ter uma visibilidade, a pessoa, de repente, ela vai se ver de uma forma mais importante para os outros. Então, até um certo ponto, isso aí é uma experiência que pode ser até válida para o amadurecimento da pessoa. Aí eu falo de drogas escrita, inúmeros casos na história e no presente de pessoas que usam artifícios, né? Fármacos, inclusive na mesma linha daquele assunto que a gente falou no início, para dar um upgrade no seu desempenho cognitivo. Pessoas que se preparam às vezes até para vestibular, para concurso e tal. E isso é terrível, por causa dos colaterais, que foi o que eu falei no início, as consequências daquilo a médio e longo prazo. Eu falo dos desviacionismos, aí eu falo de assuntos mais complexos, né? Que aí a gente iria se prolongar. Mas existe muitos fatores que podem ser patológicos para o autor, tanto antes, durante ou depois da publicação da sua obra. O que você chama de anti-GESCOM? Anti-GESCOM é tudo aquilo que vai de contra, né, que vai de contra a fluência da publicação das tuas obras, da escrita, da pesquisa, da consciência. Deixa eu ver que ele está na página 184, né? Vamos ver aqui. A antigescom é qualquer condição, atitude ou autopensene, ou seja, aquilo que a pessoa pensa, sente, a energia dela, com evidente prejuízo e antagonismo ao desenvolvimento sadio da escrita assistencial que ela está fazendo. E aí, aqui nesse capítulo, eu dei vários exemplos, né? Vários exemplos aqui. Eu coloquei uma listagem com 36 exemplos de comportamentos que prejudicam a escrita, né? Que afetam o autor na hora de escrever. Então, por exemplo, aqui, ó, eu falo da ansiedade, que eu já disse anteriormente, eu falo do arrogo ou a arrogância, quando algum êxito sobe a cabeça, achando-se genial, esperando facilitações ou privilégios. Isso é um grande problema. A pessoa, porque ela escreveu um livro, ela começa a se achar superior às outras, ou começa a se achar de merecedora de algum privilégio, alguma diferenciação, alguma coisa mais de destaque, algo bem próprio da vaidade, né, da imaturidade da consciência. Eu falo da desorganização. Desorganização é uma coisa óbvia que prejudica a tua escrita, a tua produção dos teus livros, né? Doenças. Agora, a doença, enfermidades que eu coloco aqui, ela é ambivalente. Ela é ambivalente. Por quê? Por um lado, né, dependendo de qual for a enfermidade que a pessoa estiver passando, aquilo pode limitar a saúde física, mental, enfim, e ela ter dificuldade para escrever, né, para pesquisar e produzir os conteúdos dela. Por outro lado, dependendo da enfermidade, o efeito pode ser inverso. Aquilo ali pode funcionar como um alerta, um chacoalhão na pessoa para ela correr atrás do que ela já deveria ter feito, ou daquilo que ela está empurrando com a barriga.
Às vezes, uma doença, um susto que a pessoa recebe relacionado à saúde dela e à vida dela, faz com que ela pare e pense: opa, peraí, o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que eu estou priorizando? Poxa, quanto tempo será que eu tenho de vida? Será que a minha programação para essa vida eu estou cumprindo? A minha proexis? Será o que está faltando? O que é essencial para a minha programação de vida? Puxa, o livro. O livro é aquela herança que eu vou deixar mais importante para a humanidade. Ou pelo menos é aquela sementinha, né? Aquela mensagem que eu vou deixar que a minha vida, que eu vou deixar através da minha vida para a humanidade. E aí a pessoa corre atrás. E aí ela acelera isso. É mais ou menos como acontece na EQM, né? Nas experiências de quase morte, que a pessoa tem lá um trauma, daí ela volta e ela revê toda a vida dela e dá um direcionamento diferente para o restante da vida dela, de uma maneira mais proveitosa para a evolução da consciência dela e não tão focada em aspectos materialistas, aspectos dispersivos, ou de quando a pessoa transforma a vida dela num turismo, num hedonismo. Então aí entra a enfermagem. Enfim, é um monte aqui, Rose. Tá A bom. inexperiência, a inflexibilidade é um problema. Por que a inflexibilidade é um problema? Porque você vai receber feedbacks, você vai receber críticas, você vai receber sugestões. O seu livro pode ser aprovado ou não pela editora, apesar que hoje qualquer um pode publicar na internet, né? Mas eu estou falando daquele caminho mais usual das pessoas procurarem editor, o livro ser avaliado. Então a pessoa precisa ter uma flexibilidade. Demais. Até aconteceu recentemente, alguns dias, eu compartilhei uma frase que eu escrevi com alguns amigos, com 4 amigos. 2 concordaram, acharam legal, e outros 2 questionaram. Não, mas não está certo por causa disso, disso, aquilo. Aí, olha, fiquei pensando, virei a frase do avesso, joguei para cá e tal. E eu não conseguia entender o que esses que não concordaram, o que eles estavam vendo ali que eu não estava vendo. Então, é muito interessante a gente ver isso. A maneira de raciocinar de cada pessoa. Por isso que aquela técnica de deixar o tempo, a temporização, ela é importante. Porque a nossa maneira de raciocinar, ela é dinâmica. No momento, você pode estar pensando de uma forma e no outro momento, em outra. E imagina a diferença de uma pessoa para outra. Então, olha, demorou. E aí eu consegui entender. Chegou num ponto que eu entendi qual que era o questionamento que eles estavam fazendo. Eu não estava conseguindo ver aquilo. Para mim estava tudo lógico, claro. Mas tinha um pontinho, uma sutileza que eles viram que eu não enxergava. E aqueles 2 que concordaram também não enxergaram. E aí eu fiz a correção lá, ficou redonda, atendi a todas as percepções. Porém, a gente também não pode ter essa pretensão de querer agradar todo mundo, né? E de achar que todo mundo vai concordar com aquilo que a gente está escrevendo. Muito pelo contrário, quanto mais criativo, quanto mais inovador, quanto mais assistencial, né, com o dedo na ferida, a gente escreve, maior tende a ser a rejeição, maior tende a ser a má vontade com aquilo que você fez. Então, isso tudo o autor, na sua qualificação, ele vai se preparar para isso. Então, por isso que essa coisa do reconhecimento é relativa também. Pode estar todo mundo batendo palma para um livro que, ok, é legal, às vezes é um livro de entretenimento, às vezes tem lá uma sacada que desperta uma reação emocional nas pessoas, ok, esse é o propósito do livro. Mas quando a gente está procurando uma qualificação autoral, os nossos propósitos eles são mais profundos, a gente procura ver mais longe, mas sempre fundamentado na racionalidade, no bom senso, na pacificação, e não essas coisas translocadas, que é um dos exemplos da parapatologia. Só para voltar na parapatologia, Rô, juntar parapatologia com antigescom. Um dos aspectos da parapatologia mais negativos para a GESCOM é o fanatismo. É o fanatismo. Aliás, não está na minha lista. Pelo menos eu estou olhando aqui por Então cima, não vai estou para a achando. segunda edição.
O fanatismo hoje em dia é o pior, né? Porque aí as pessoas elas querem impor determinadas visões de mundo, impor o que elas acham que é certo, e todo mundo que discordar é adversário, entendeu? É o inimigo. Então, isso é um grande problema, isso não tem nada a ver com essa assistencialidade que a gente está falando aqui. Muito bem, Júlio Almeida falando sobre qualificação autoral. Nós vamos dar agora uns instantes para os nossos comerciais. Nós retornaremos daqui um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Autor Júlio Almeida aqui no nosso programa, falando sobre qualificação autoral. Júlio, você tem uma sessão que você fala do processo da heurística, né? A captação ideativa, o processo da criatividade, liberdade de expressão. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Vamos achar aqui, página 75. Pessoalmente, eu acho que é a parte mais gratificante, mais prazerosa do processo da escrita, é a parte da criatividade, né? É a parte de tu sair do lugar comum, né? Você sair da repetição, de reforçar aquilo que já tá sendo repetido, e aí você vê que aquilo não traz nenhum resultado. Você trabalhar com a criatividade é algo muito motivante, muito motivante. Eu costumo dizer na minha área da psicologia que é, a criatividade ela é um dos remédios naturais que a gente tem para a nossa saúde mental. As pessoas precisam desenvolver trabalhos criativos, que é o contrário do que muitas vezes a vida nos leva. A vida ela tende a nos colocar em quadradinhos, num mecanismo automatizado, repetições e tal. Eu tenho que fazer isso porque está vindo demanda externa, eu tenho que atender meu patrão no trabalho, eu tenho que atender meu professor na faculdade. Então, é muito atendimento a demandas impostas pelo mundo e pouco afloramento da sua criatividade, aquilo que você trouxe. Então, a partir do momento que a gente parte de uma premissa de que na Conscienciologia, uma pessoa da Conscienciologia tem um curso intermissivo que ela fez antes de nascer, que ela fez antes de... E aí, o que a gente aprendeu nesse curso intermissivo? Provavelmente foram coisas diferentes que tem aqui, porque senão não precisaria fazer esse curso lá. Agora, como que a gente vai trazer isso que a gente aprendeu lá para cá? É algo que vai ter que nascer de você. Aí entra o processo criativo. E em termos de escrita, em termos de pesquisa da consciência, toda a experiência que a gente tem nessa dimensão, ela é instrutiva. Ela te dá alguma orientação sobre a sua evolução, sobre a evolução como um todo. Então, essa parte da heurística, ela é muito interessante, porque qualquer situação do cotidiano, ela pode trazer insights, entendimentos, conclusões sobre a sua evolução, sobre o seu amadurecimento, e aquilo você pode compartilhar com os outros. Por exemplo, a gente está conversando aqui, e no meio da nossa conversa, nada impede, e provavelmente ocorrerá, ideias, alguns insights, algumas associações de ideias, que eu vou poder utilizar isso depois. Vou poder colocar numa publicação minha, em algo que eu estou pesquisando, e depois trabalhar isso e publicar. Então, a criatividade é muito importante para a gente sair dessa repetição, às vezes, de um cientificismo que ele não nos leva para frente. Então, eu costumo dizer, né? Se você teve uma ideia bacana, útil, que serve para você, se serve para você, pode servir para outras pessoas. Então, o que você vai fazer com isso? Você vai guardar só para ti? Né? Você pode compartilhar com as pessoas. Você pode, e uma ferramenta para isso é o livro, é a escrita. E também a pessoa não ficar tão presa, tão condicionada, embora a gente busque um trabalho científico, ao cientificismo. O que eu quero dizer com isso? Ah, não, para eu falar que
escrever livro, né? Escrever livro assistencial, isso faz bem para o nosso crescimento? Para eu falar isso, eu preciso ter, a ciência convencional tem que ter comprovado isso. Alguém lá, algum americano que fez uma pesquisa num laboratório e testou, fez uma pesquisa com X autores para um grupo X, e eu preciso esperar isso para eu fazer. Então, o que acontece? Nós temos que ter confiança na nossa capacidade de pensar. A gente tem que ter confiança na nossa capacidade de pensar e na nossa capacidade de debater com as outras pessoas. Confiar nas nossas experiências. Nós somos cientistas, cada um de nós. A nossa diferença para a pessoa que está lá fazendo pesquisas na ciência convencional, né? Fazendo pesquisas extremamente avançadas na instituição XYZ, nós somos consciências iguais. Temos veículos, um veículo de energia, um veículo emocional, um veículo de discernimento, igual a ele. Né? Ele estudou um pouco mais numa área, ele tem uma instrumentação um pouco diferente, mas a essência é a capacidade de raciocinar. É a mesma. Então, nós temos uma grande capacidade de sermos criativos e de termos ideias, ideias inovadoras, ideias assistenciais através da criatividade. Isso é muito importante na escrita conscienciológica. É, até porque a gente também tem a questão da Equipex, que atua junto, né? Então, Muita a inspiração. gente até confunde o que é nosso realmente e o que são Puxa, trabalhadores, né? se a gente for colocar, né, as A outras autoria não mãos, é nossa, a gente nem sabe se é nossa. exatamente, as influências que a gente recebe de tudo que é lado, não só intrafísica, da nossa cultura que a gente acumulou ao longo da vida, isso tudo está ali junto, mas também das inspirações extrafísicas. E quanto mais a gente escreve sobre a consciência, com uma intenção assistencial, mais esses amparadores se aproximam da gente e nos inspiram. Para a gente ter mais, porque é de interesse deles também esse trabalho que a gente está fazendo. Quantas gerações esse trabalho que a gente está fazendo agora da Conscienciologia, Rosa, esses livros que a gente publica, quantas gerações isso não vai alcançar? A gente não sabe, é ilimitado. Então, esses amparadores, eles se interessam nisso, eles se interessam. Agora, você, na questão do autorado conscienciológico, né? A pessoa, para ela começar, vamos supor que ela não tem experiência nenhuma nessa área, que você falaria assim, qual é o primeiro passo, como que ela tem que fazer, como que ela se organiza, que você acha assim que seria assim o indicado para uma pessoa que nunca mexeu nesse assim na área de escrita e quer começar a desenvolver? É aí que tá, é relativo, né, Rose? Ah, Nunca mexeu na área de escrita, porque tu essa vê, a gente aprende a escrever, isso aí é uma coisa que a gente escuta muito. Não... A gente aprende a escrever lá com 6, 7 anos de idade. Hoje tem escola que tu aprende, tem criança que aprende até antes. Então, a gente já está escrevendo desde, vamos botar ali com, né, muito boa vontade, 7 anos de idade. é. Às vezes a pessoa, isso a gente vê muito aqui na comunidade, né? A pessoa já tem doutorado. Uhum. Ela teve que escrever pra caramba. E às vezes com um rigor científico extremamente elevado. Mas na hora de escrever sobre conscienciologia, a pessoa trava. Claro, é um assunto diferente. Né? Ela vai trabalhar muito com a experiência subjetiva. Ela vai trabalhar com conteúdos que são novos. Então vai vir uma insegurança natural. Agora, a primeira coisa, duas coisas assim, básicas que eu recomendo. Uma para ela refletir e outra para ela praticar, né, operacional. A primeira, a pessoa começar a valorizar aquilo que ela pensa e não desprezar. Às vezes você está observando alguma coisa, lendo um livro, vendo um documentário, vendo qualquer coisa, passeando na rua, a cabeça está funcionando e às vezes ali surgem pensamentos riquíssimos, valiosíssimos, mas a própria pessoa não valoriza. A própria pessoa, primeiro, não identifica, segundo, não valoriza. Então,
primeira coisa, se você que está assistindo a gente quer começar a escrever, quer ampliar sua produtividade na escrita, preste mais atenção nas suas reflexões, nos seus pensamentos, nas suas conclusões, nas suas associações de ideias, nos seus insights. E dê valor. Ali tem coisas importantes. Ali tem a matéria-prima para suas obras. Então, esse é o primeiro aspecto basal que eu colocaria. O segundo aspecto, de operacional, a pessoa tem que ter à sua disposição 24 horas por dia algum recurso de registro, de preferência, claro, desde o mais básico, que é o papel e a caneta, né, o papel e a caneta, até outros recursos, a pessoa pode gravar e tal. Hoje todo mundo anda com celular, então todo mundo tem um bloco de notas ali no celular, que aliás eu tenho usado bastante, o bloco de notas ali, para que a pessoa faça as anotações das suas ideias, seja que tipo for, sem nenhum tipo de repressão. Não, eu só tenho que escrever ideia que for assim ou assado. Não. Às vezes você tem um insight, puxa, eu poderia pesquisar aquele autor, né? Você anota para você não esquecer. Mas principalmente as suas ideias. Só que se você colocar no celular ou no notebook, a questão toda só tem um porém, que é a segurança desse material. Se for do celular, é importante você já fazer o backup daquilo diariamente, para de repente não acontecer alguma coisa com o seu celular e você perder aquilo. Você pode, a pessoa pode fazer botar no Google Drive, né, na nuvem, fazer aquele backup diariamente para não perder aquilo ali. Ou já chegar em casa, né, e passar para o papel, porque o papel é o melhor backup, né? Vamos dizer assim, ele não é 100%, mas ele é um dos mais seguros e confiáveis. E anexar, guardar numa pasta, alguma coisa assim. E aquele material, aquele acúmulo de material, olha, ele é o seu tesouro. É o maior tesouro mental somático que você pode ter. É a matéria-prima da sua pensenidade. É aquilo que você produz a partir das suas experiências. Então, aquilo ali é riquíssimo. É muito mais importante você ter, sei lá, 100 páginas de anotações de ideias suas do que 10 tratados de pensamento dos outros, de reflexões dos outros. Entende? É útil a reflexão dos outros? É muito útil. Funciona até como estímulo para a gente ter novas ideias. Mas valorize aquilo que vem de você. E para isso você tem que valorizar os seus pensamentos e ter o hábito de registrar. Registra, 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 anota, anota, anota. Bom, eu nem vou falar de mim aqui, porque eu, assim, entre aspas, sou uma máquina de acumular apontamentos, escrita. Confesso que diminuí nos últimos tempos, caiu um pouco, até pelas rotinas, então, mas mesmo assim eu ainda acumulo muito e às vezes eu tenho que me frear, eu tenho que me segurar, me conter, reduzir para eu ter um equilíbrio. Isso é muito importante. O autor ele tem que ter um equilíbrio. A gente tende a se empolgar com alguma coisa e querer ficar só fazendo aquilo, só fazendo aquilo. E não é assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Nós podemos dar uma prioridade no momento, um determinado momento da vida, priorizar uma tarefa, a escrita do livro, mas de uma maneira para atender as outras frentes e você também não se intoxicar ou não, né, prejudicar a sua saúde. Você sabe que você falou aí sobre a questão, uma questão interessante. Uma vez eu fui criticada, sabe? Porque eu falei assim, olha, todo mundo sabe escrever. Todo mundo fez trabalho de escola, todo mundo fez pesquisa na escola para fazer trabalho, todo mundo fez dissertação para a faculdade. Então, como que a pessoa fala que não sabe escrever? O que falta para a pessoa são questões intraconscienciais que ela precisa resolver, os travões, né? E o professor Valdo falava muito da baixa autoestima intelectual, então a pessoa Exato. continua, Falta ela acha confiança. que ela não é capaz, ela se vitimiza, né? Mas eu tenho essa posição também, eu concordo com você, eu acho que uma coisa você sabe escrever, ponto. Agora como é que você faz isso conscienciologicamente? É o paradigma consciencial, é você se colocar como objeto de estudo, é você pensar na assistência para o leitor, né? Muda a abordagem, a fazer Perfeito. associações de ideias de tudo,
da tudologia do universo com o seu tema, né? Então, assim, tem N maneiras de você fazer isso, né? Mas eu acho que é por aí mesmo, é a questão da pessoa se assumir para ela mesma, né? Não, olha, eu sei sim, tá? Então, o que eu preciso resolver para poder sair desse patamar de marasmologia, né? E decidir pela escrita, né? Eu acho que passa Perfeito. pelo um processo aí de autodecisão, de É, autocomprometimento e de investimento e paciência. Não é simples, né, Júlio? Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena falar também, que a pessoa acha assim, que ela vai sentar e num dia já vai sair o livro pronto. Não é, leva tempo, não, ter paciência, leva ter tempo. dedicação, não é isso? É uma jornada de altos e baixos, idas e vindas, e é importante que seja assim, por aquilo que eu falei, pelo próprio amadurecimento do teu texto. A probabilidade de você se arrepender em algo que você escreve agora e publica daqui, sei lá, 3 meses, da noite para o dia, é muito grande. É muito grande você se arrepender, porque a gente escreve muita coisa, às vezes, num contexto de momento, num ímpeto de momento. Então, essa questão do tempo, pessoal, levei tanto tempo, isso não é uma coisa que por isso que não pode ter ansiedade. Nós temos que focar na qualidade da obra. Agora, o problema aí das pessoas que às vezes têm dificuldade para escrever é porque elas não têm confiança numa escrita mais criativa. Porque você vê, na escola você tem que fazer redação e é avaliada pelo professor. O professor vai te dar uma nota, ele vai te dar regras para você seguir. Aí na faculdade também, mesma coisa. Aí você vai fazer, mesmo essas pessoas que escreveram bastante na academia, elas têm que obedecer uma série de regras e tal, tem que citar fulano, citar Beltrano, citar ciclano, tem que embasar com o que já existe. Então isso acaba com a confiança da pessoa para uma escrita criativa. Acaba com a confiança da pessoa na sua própria capacidade de pensar por si própria, que é o que o poeta tem. Olha só que coisa paradoxal, que é por isso que talvez eu tenha conseguido fluir na escrita. O que o poeta tem, o que o artista tem, ele não tem esses travões. Ele já está mais habituado, então ele tem mais facilidade na hora de poder escrever dentro da Conscienciologia. Veja, isso é minha hipótese, tá? É minha hipótese. E aí aquele que vem da academia já vem com vários travões né, enquadramentos que na hora que tu, poxa, imagina, tu tem que falar sobre o insight do amparador, uma projeção, questão de ideias que às vezes são abstratas, né? Muita coisa abstrata, proex, programação existencial, cosmoética. Puxa, a pessoa escrever sobre cosmoética para direito, não adianta, eu não vou encontrar a fundamentação completa nos livros da ciência convencional, porque nenhum eles dão algumas bases, algumas coisas que foram estudadas, mas a essência que é multidimensional é uma coisa extrapola, e aí a pessoa não consegue. É muito grande para ela se situar. E aí vem a insegurança, por isso que ela não consegue escrever. Então a autoconfiança é importante, por isso que eu disse, exercitar a livre reflexão. Livre reflexão eu tenho quase certeza que é um capítulo do livro que é importante, que essa reflexão, sem mordaça, sem muita limitação, sem muito restringimento, se permitir pensar sobre qualquer assunto e romper as barreiras, os condicionamentos. Não significa que aquilo que eu estou pensando, que aquilo que eu estou, a opinião que eu estou produzindo, vai ser algo que vai ser que eu vou dar como oficial, não. Isso é depois você vai avaliar, depois você vai analisar. Mas esse processo de tu aflorar a tua capacidade criativa de pensar por si é fundamental na escrita conscienciológica. Muito bem, a gente tem mais um minutinho, Júlia. Tem alguma coisa que você acha assim, importante, que você queira deixar aí de mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente? Eu acho que, primeiro, que a escrita do livro ele é uma forma estratégica, muito útil e eficaz da gente cumprir aquilo que a maioria das pessoas tem o senso de missão, né, que é a ProEx. A maioria das pessoas tem essa coisa, eu tenho algo para cumprir, eu quero fazer algo pelos outros, eu quero, sabe, exercer a sua solidariedade. Existem 1001 formas da pessoa exercer a solidariedade dela, mas eu vou
colocar na reflexão de quem estiver nos assistindo para inserir como possibilidade a escrita do livro. Você não vai se arrepender. O livro é uma ferramenta ótima para você colocar ali o melhor que tem em você em termos de cognição, em termos de ideia. Isso as pessoas vão ler e você vai acabar influenciando positivamente as outras pessoas e não tem uma estratégia melhor para você cumprir a sua missão do que ajudar os outros através da escrita. Muito bem, estivemos então aqui com o Júlio Almeida hoje no nosso programa. Júlio, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rosa. E obrigada a você que esteve aí conosco. Semana que vem estaremos de volta, 9 horas da manhã, aqui na RCI. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.